Ok, irmãos, vamos seguir aqui a nossa conversa entre irmãos. O tema agora é a palavra de Deus e, em acordo aqui com os outros irmãos, vamos dar uma introdução nesse assunto, vendo aqui o livro do irmão Simon Nicholas Simon. Esse livro é Breves Esboços dos Livros. Vou fazer uma rápida leitura aqui, mas se algum irmão tiver algo para falar também sobre a palavra de Deus, não precisa seguir aqui, né? Agora nós não estamos voltando à leitura, mas só o tema que vamos estar tratando, que é a palavra de Deus. Vamos lá, né? Aqui o irmão ele faz um resumo dos livros, aqui um índice, né? E tem muitas outras coisas, ele vai explicar aqui, livro por livro da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Mas aqui no índice ele começou aqui Apocalipse, então a gente vai dando uma lida aqui, né? Apocalipse. O apóstolo João escreveu o livro final das Santas Escrituras, enquanto exilado na ilha grega de Patmos. É a revelação de Jesus Cristo, não de João. A gente vai vendo aqui alguns detalhes, né, nisso. O livro fala que é a revelação de Jesus Cristo. Não é João revelando nada, é o Senhor revelando. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou, ou significou, tem um significado, né, essas revelações. A tradução brasileira, essa aqui é uma Bíblia. E as notificou, significou a João, seu servo. Apocalipse 1, versículo 1. O uso dos verbos, mostrar significado, ou significado ou sentido. Aqui, o irmão até falou aqui depois. Aqui entre parênteses. Para mostrar e significar, dar o significado ou sentido. Marca a natureza exclusivamente simbólica deste livro. O irmão gostaria de estar lembrando alguma coisa aí, a partir desse pequeno parágrafo? Pronto, vou falar até onde eu sei, né? Quando o irmão aqui está falando sobre a natureza exclusivamente simbólica do livro de Apocalipse, é que tem muitas figuras realmente. Lá existem muitas figuras. Quando a gente vai ler Apocalipse, tem figuras de vários tipos, né? Montanha, cavalo, terremoto, tudo isso aí são figuras, estrelas, sol, a lua, e assim vai. Então, a interpretação desse livro é de uma forma simbólica. A gente tem que conhecer um pouco o simbolismo da Bíblia, para que a gente possa também entender a questão dos símbolos ali. Embora o irmão vai falar aqui embaixo, né? Ainda que a gente não compreenda, mas o livro tem uma bênção. Deve falar aqui. Então é isso. A gente pode ver um pouquinho lá de Apocalipse, né? Vou compartilhar aqui.
Que às vezes a gente está lendo e alguém pode dizer assim, eu leio, mas eu não entendo. É isso aí mesmo. Passando rapidinho aqui. E depois destas coisas de 4 anjos, sobre 4 cantos, os 4 cantos da terra, retendo 4 ventos da terra, e aí vai. Subir do lado do sol nascente, tinha o selo do Deus vivo, esse selo aqui, clamou com grande voz, os 4 anjos, e o mar, né, as árvores, isso aqui tudo é símbolo. E as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Senhor. E ouvi o número dos assinalados, aqui foi, eu botei Apocalipse 7, viu? E eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Alguns pegam, às vezes a Bíblia pega até aqui Apocalipse nesse momento e diz que a sua religião aí já tem gente certa, ou melhor, que só vai se salvar 144.000. Alguém já deve ter ideia de quem fala isso, né? E acho que por essa religião aí já passou mais de 144.000 pessoas aí. Queria saber o que é que ainda estão fazendo ainda com a religião, se já foram salvos já. Já está certo isso aí, porque ainda a religião continua. Mas não entrando nesse mérito, né? Mas só para a gente entender, né? Que é um absurdo a gente às vezes ficar querendo usar a palavra de Deus assim, de qualquer maneira. Mas a gente deve ser sincero, né? A gente precisa ser sincero diante de Deus. Que Deus um dia nos dá um entendimento, né, dessas coisas. E aí a gente vê. Aqui, a tribo de Judá, é 12.000 assinalados. Né? Aqui eu creio que a simbologia é os 12.000, porque o número 12 tem um significado. A gente viu um pouco antes aqui. É, 4 anjos, 4 cantos da terra, tendo 4 ventos. O número 4 também tem uma simbologia na Bíblia, de universalismo, e assim vai. Eu vou parar aqui para ver se algum irmão quer falar também. Vou voltar lá para o livro. Então, vou continuar aqui para a gente aproveitar o tempo. Uma bênção. Está compartilhando aí para vocês? Certinho? Então, uma bênção peculiar é anexada à sua leitura. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Assim como os presentes de Belsazar não eram atrativos a Daniel, as recompensas deste mundo não podem nos seduzir se entendermos o significado deste livro. Daniel 5, 16 e 17. Banido pelo imperador, o apóstolo se descreve como um co-participante da tribulação, reino e paciência em Jesus, que é João, Apocalipse 1, versículo 9. Uma posição que é nossa também, enquanto aguardamos o chamado. Sobe aqui. Pronto, até aqui. O irmão quer falar que escolhido foi essa parte.
Ok, irmãos. Esse momento aqui que fala de uma bênção peculiar, particular, né? É anexada à sua leitura, uma bênção particular. E os irmãos sempre chamam a atenção para esse versículo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Três coisas, né? Aquele que lê, os que ouvem e guardam. Aqui não fala que entende, mas fala quem lê, ouve, a gente também pode ouvir, ministério dos irmãos, e guardar é ter um tesouro, né? Aquilo ali, conhecer o que está escrito ali, ainda que não entenda. Isso é uma bem-aventurança, é uma bênção que esse livro traz. É bom a gente falar isso porque existe um misticismo a respeito do livro de Apocalipse entre os cristãos, às vezes, que alguém, quando vai querer falar de ler o livro de Apocalipse, não, esse livro aí faz aquela celeuma toda, como se não devesse ler, porque esse livro aí é um livro que tem muitos problemas, né? E, mas isso é loucura da nossa cabeça. Eu acredito que até Deus já sabendo de antemão, essas loucuras nossas aí, ele escreve dessa forma, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Para o cristão, sempre o tempo está próximo. A qualquer momento, o Senhor pode vir nos arrebatar. Para o cristão é assim. E eu acredito até que aqui, entre nós, teve até algum irmão aí que deve ter pensado assim, deve ter tido algum temor de ler o livro de Apocalipse, ou se tentou ler e não estava conseguindo entender, desistiu, né? Mas é bem-aventurado essa perseverança, a persistência nossa na leitura desse livro. Irmão Dal, deve ser porque lê Apocalipse, o final de Apocalipse, Apocalipse 22, acho que o versículo 18 e 19, né? Já no finalzinho de Apocalipse, né, ele vai falar, então acho que eles pegam isso daí e termina trazendo um temor, né, para não ler o livro. Acho que 18, a partir do 18, né? 18, 19. Tá certo aqui? Capítulo 22, 18. Então, vou ler aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar uma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Né? Isso aqui tá, eu acredito que aqui sendo falado de uma pessoa ímpia, né? Pessoa ímpia que usa da palavra de Deus na totalidade, mas aqui está falando do livro, né, de Apocalipse. Para querer fazer justamente isso aí, né? O terror nas pessoas. Alguns acabam
transmitindo a mesma mensagem por acreditar, mas outros fazem propositalmente, buscando assim sempre macular a verdade de Deus, né? Então Deus conhece, Deus sabe quem são essas pessoas. Ele diz assim, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, porque geralmente existe homens, falsos mestres, que, que pegam a palavra de Deus e realmente, e esse livro aí está falando sobre isso, né, que acrescenta coisas, buscando atrair os discípulos, e às vezes tira determinadas coisas também da palavra, como tá aqui embaixo, aqui falando do livro de Apocalipse também, subtrai coisas aqui para que tudo ocorra de acordo ao seu intento, à sua intenção. E aí um simples, uma pessoa simples, lê essa parte como o Isaac falou aqui, né? E ouve algo dizendo que vai ter maldição, a pessoa aqui não leu direito, sei lá como é que é falado, aí Isaac talvez possa explicar melhor, e aí fica aterrorizado. Enquanto no começo do livro está falando que quem lê, ouve e guarda, tem bênção nisso aí. É benefício para a pessoa. É bem-aventurado. A pessoa é feliz nisso. Está falando do manuseio da palavra aqui, como falsos mestres, né? No começo. Aqui sim. Aqui existe uma maldição para aquele que fizer isso. E aí, Isaac, seria isso aí também, né? É exatamente isso. Na realidade, o tempo que eu passei no sistema, né, parece que não existia o livro de Apocalipse na Bíblia. Era realmente um temor muito grande com o livro de Apocalipse. Raramente mesmo era lido alguma parte de Apocalipse. Muito, muito raro. Só que ainda tem outra coisa, né? Às vezes as pessoas acham que é só Apocalipse, mas não é. As escrituras todas é inspirada pelo Espírito Santo, é sagrada, sagradas escrituras. A gente vai lembrar lá de Pedro, né? Quando ele escreve, né? Pedro, acho que é Pedro 3, né? Segunda Pedro 3, que ele vai falar das epístolas de Paulo, né? Que os indoutos tal, tosse também, né? Vamos lá para a gente não errar, né? Segunda Pedro 3, né? 3, versículo 15, eu acho que é 16, 15. Pode ler, por favor. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, pois escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. E aqui, É, exatamente, né? Aí tá claro, né? Todas as escrituras, né? E aí os indoutos inconstantes vão torcer mesmo e vai ser para a sua própria perdição, né? Então, realmente, e foi isso que aconteceu, né? Durante a história, né? Certamente toda aí, né? Da igreja, desde o princípio, né? Foram enganadores, como Paulo falou, né? Enganadores que sairiam do meio e que entrariam também, né? E eles iam fazer o quê? Justamente isso, né? Torcer as escrituras, e a grande confusão até hoje é isso, buscando interpretações próprias para ganhar discípulos, né, seguidores, e é isso que tem acontecido realmente. Então, causa um terror muito grande para torcer, para que você não tenha essa bênção, essa bem-aventurança de estar lendo, principalmente o livro de Apocalipse, né, que está escrito para que leia, né? Só o fato da leitura já vai ser um grande exercício.
Ok. Vou continuar aqui, mas se algum irmão tiver mais alguma explanação, é só interromper, viu? Fala aqui. Ah, irmão, eu lembrei também disso, isso aí. Pode discorrer. Então, a gente já leu essa parte. Vamos ver aqui, esboço. O Apocalipse pode ser dividido em 3 partes. As coisas que João viu, capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3. E as coisas que serão a seguir, ou depois daquilo que está no capítulo 2 e 3. Capítulos 4 a 22, é o que vem a seguir. De 4 a 22. Aqui são essas 3 divisões aqui. Estou lendo bem devagarzinho, a gente vai meditando aos pouquinhos, que é para a gente aprendendo junto, né? Mentalizando isso aí também. Então, 3 divisões que a gente pode ver. Em Apocalipse, né? No caso de Apocalipse. As coisas que João viu, foi que João viu, João viu ali o Senhor, de uma forma que ele nunca tinha visto. A gente pode passar rapidamente lá, né? Vamos ver. Apocalipse. Que é a revelação de Jesus Cristo. Né? Ele deu para João. Esse capítulo todo vai falar. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, só fazendo um apanhado rápido. Ele Ainda que veio com as... aí o versículo 17 é que ele vai falar, no 17. 17, né? Tudo isso aqui, ele vem, as coisas aí. 17 aqui. E eu, quando vi, o Senhor se revela aqui. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temo, eu sou o primeiro e o último. E fui morto, mas eis que estou vivo para todo ser. E aí ele vem aqui e diz assim: escreve as coisas que tem visto. Pronto. Voltando lá agora, o livro, essa é a primeira parte. O irmão falou: o Apocalipse pode ser dividido em 3 partes. As coisas que João viu. Voltando, escreve as coisas que tem visto aqui. Esse capítulo 1. E as coisas que são. Uma vírgula aqui já vai ser agora uma outra coisa. E agora vai para o capítulo 2 e 3. E as que são. Vamos ver o que é isso aqui, né? Irmão, Isaac e qualquer um dos outros irmãos aí pode estar me ajudando aqui, viu? O Isaac já me ajudou aqui adiantando. Capítulo 2 e o 3. Escreve aonde? Oi? Vai falar. Carta às igrejas. 2 e 3 vai ser carta às igrejas. Quer falar um pouco, Isaac, aí? Vai que eu vou... Não, só assessorando mesmo. Pode continuar. Pronto, valeu. Então tem aqui carta às 7 igrejas aqui, como o Isaac falou. Éfeso é a primeira, tem o julgamento do seu. E Esmirna também, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, outra. Essas igrejas aqui, só relembrando aos irmãos que isso aqui são assembleias locais. Éfeso é uma localidade, Esmirna outra, onde existiam irmãos realmente reunidos ao nome do Senhor, porque não existia divisões. Por que a gente fala isso? Porque não existiam denominações. E essas assembleias de santos,
pertencente ao corpo de Cristo, pertencente à igreja, gente, elas eram identificadas nas cartas pelas suas localidades. E alguns pensam que isso aqui são denominações, mas não são. São cidades, são localidades. Esmirna é uma cidade, aí vem mais aqui. Ao anjo que está em Pérgamo, outro lugar, aqui está dizendo, né? Está em algum lugar, né? Mas em Tiatira, e no capítulo 3 também, aqui, Sardes, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, localidade, e também Laodiceia. Então, essa parte aqui é o que o irmão fala. As coisas que são. E, na verdade, o irmão está falando aquilo que está escrito. Capítulo 1. Essa parte aqui. E as que depois destas hão de acontecer. E as que depois destas. Destas o quê? Destas coisas aqui que a gente viu que são depois do período da igreja. Depois dessa passagem, vamos dizer assim, da igreja aqui na Terra. Aí o capítulo 4 de Apocalipse, até o 22, começa as coisas que são depois daquilo que a gente leu no capítulo 2 e 3. Depois dessas coisas, a gente viu lá as cartas dirigidas às igrejas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Isso aqui faz a gente lembrar de... Compartilhou aí a Bíblia, não? Não. Agora, obrigado. Não sei se você viu aí, mas o irmão Leônidas, o irmão Tiago também levantou a mão. Eu estava falando aqui com o microfone desligado. Deixa eu ver aqui. Então tá aí, né? Isso aí faz a gente lembrar de quê, né? Uma porta aberta no céu, a voz chamando João, sobe aqui. Isso aí faz a gente se reportar à saída da igreja. Fala, Isaac. O irmão Leônidas levantou a mão e o irmão Tiago também. Como o irmão Leônidas levantou primeiro, eu vou deixar ele falar primeiro. Olha, faz assim, às vezes eu não posso estar vendo, viu? Que levantou a mão. Me interrompam, fica melhor como o Isaac está fazendo. Viu? Fica um pouco mais dinâmico. Era só um comentário aí em cima do que os irmãos estavam falando, o tempo que foi, né? Que eu creio que foi Antigo Testamento, né? Não sei se eu posso estar errado. E as coisas que são, né? É o tempo da igreja, para nós hoje, principalmente o tempo de Laodiceia. E aí eu até me lembrei
que um dia nós estávamos numa live aqui em DC, né, conversando sobre as coisas do Senhor, e aí veio esse assunto, e aí o irmão lá até falou que não tinha entendimento do testemunho arruinado na Terra, né, porque nós comentamos lá nesse dia que o estado da Leônidas, se você estiver falando, no caso aqui para mim não está saindo a voz, não. Viu? Eu parei porque eu acho que o Danilo tava falando alguma coisa aí. Danilo Barbudão. Não, não, irmão, desculpa, foi o microfone aqui que abriu sem querer. Pode continuar, irmão. Tá, porque eu pensei que o irmão tava comentando aí, tava o áudio baixo, eu parei. Desculpa. Tchau. Não, mas só complementando. Então, o irmão falou que não entendia o que era, né? O irmão não entendia o que era um testemunho arruinado, né? E aí, mais o irmão Fábio, nós comentamos com ele, foi até o irmão Leandro, que hoje, todo testemunho cristão hoje como os irmãos explicam bem, né? É o estado de Laodiceia, né? Então, eu até comentei com o irmão que ainda que os irmãos estiver na mais perfeita comunhão ou na mais perfeita verdade, mesmo no lugar onde o Senhor está, para o mundo, infelizmente, vai ser um testemunho arruinado, porque como a grande casa ela se tornou, a cristandade se tornou com muita até abominação, vamos dizer, então isso reflete até aquelas pessoas que às vezes tiver na verdade, né, testemunho fraco, mas na verdade, mas isso vai refletir. Então, pensando nisso, quando o irmão Dal estava falando, eu lembrei dessa passagem, porque o interessante é que aqui nesse capítulo 4, João é chamado, né? O irmão trouxe já, o irmão Dal. Eu ia até comentar isso, mas o irmão já, que eu vi os irmãos comentando também, mas o Dal já comentou. Mas o interessante é que aqui mostra que tá de cima, né, vendo essas coisas. E aí, até quando aparece a falsa igreja, né, se não me falha a memória, Apocalipse mesmo 17, João, ele fica admirado do que se transformou, né? Porque a igreja já não tá mais aqui. Ela já subiu com o Senhor e João já tem essa visão. O anjo mostra e ele fica admirado. Se o irmão quiser colocar, acho que é Apocalipse 17. Eu acho que é o versículo 6, irmão. 17, versículo 6, eu acho. Versículo 6, é isso mesmo, pode ler aí. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o 7 também, para complementar. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, os irmãos explicam aí que aqui é o que vai transformar, né, a Laodiceia aí, que vai dar, a Laodiceia é o testemunho hoje. Então, quando a igreja sair daqui, a igreja verdadeira, a verdadeira noiva, a cristandade que hoje vamos dizer assim, ela vai transformar nessa abominação aqui.
do 17. Eu sempre vejo os irmão Lemão explicando isso, irmão Mário também, aí fica fácil o entendimento, né, também. Então, é bem visível o versículo 4, que essas coisas João já vê de cima, ele já vê do alto, então, ou seja, lá do céu, assim como nós também vamos. Creio que nós também vamos ver. Mas é só esse comentário aí. Irmãos, eu estava ouvindo os irmãos comentarem sobre o versículo 19 do capítulo 1, e eu lembro até que em um dos vídeos, né, dos irmãos, os irmãos até falam sobre isso, né, que quando o Senhor fala, né, escreve estas coisas, ele meio que dá uma chave, né, em si, para que a gente entenda o capítulo em si como um livro como um todo, né? Porque ele fala três coisas aí, né? Primeiro ele diz as coisas que você viu, ou seja, isso significa que o Senhor Jesus ele queria que João escrevesse, né, o que ele tinha acabado de ver, no caso na visão dele, né, na visão gloriosa e celestial que ele teve. O segundo ponto, as coisas que são, significa que Jesus queria que João escrevesse sobre as coisas daqueles dias, né, que ele vivia ali. Ou seja, as coisas referentes às 7 igrejas que estão na Ásia, né? E as coisas que acontecerão depois disso. Então, a gente vê que isso significa que Jesus queria que João escrevesse sobre as coisas que aconteceriam depois das anteriores, né? Ou seja, das coisas relativas às 7 igrejas, as coisas dos últimos dias, que é até interessante que foi até algo que o irmão Alemão falou, né? Eu não entendia isso, realmente eu não entendia, ele citou e até algo que os irmãos falam também, né, que nós cremos que nós estamos justamente na última carta, né, que é na igreja de Laodiceia, porque a descrição que o Senhor faz ali é justamente a que nós vemos aí, né, nessa cristandade profética. Então eu pensei nisso, né, assim, então acredito que a gente pode observar que o livro de Apocalipse, ele em si, ele é organizado se assim eu posso dizer, na estrutura de 3 partes, né? As coisas que viste em Apocalipse 1, as coisas que são, Apocalipse 2 e 3, e as coisas que acontecerão depois disso, que é de Apocalipse 4, tipo assim, no versículo 22 fala, né? Se o irmão puder até abrir lá nesse último verso que eu citei, né? No caso, Apocalipse. Vou pedir por ordem, na verdade. Apocalipse 2:3, que são as coisas que são. Que ele fala isso, né? É só para corroborar mesmo com o que os irmãos estavam falando anteriormente. Que ele diz, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua paciência, e sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achou mentirosos. Você perseverou e teve paciência, e trabalhou por causa do meu nome, e não se cansou. Tenho, porém, contra que você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Só vou ler até aqui, e vou pedir para o irmão também abrir lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 22, que é justamente as coisas que acontecerão depois disso, né? Desses 2 pontos que
João descreve. Verso 22. Deixa eu procurar aqui, porque eu estou olhando na Bíblia aqui. Só vai até o 11, o capítulo 4. Acho que eu confundi aqui, rapidinho. Qual é o versículo mesmo? Isso, na verdade é do versículo, no capítulo 4 mesmo, mas é no verso 2, acho que é no 2. Ele fala, né, e logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Mas eu vou pedir até para o irmão voltar um pouquinho, só um pouquinho mesmo, no verso... no verso 1 ele já fala justamente isso, né? Depois destas coisas, olhei, né? Ou seja, depois das coisas que ele citou nos livros anteriores, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quando eu lembro que depois de umas reuniões especiais que teve aqui, que eu fui meditar nesse capítulo, não sei se o entendimento está correto, se não os irmãos podem me corrigir, mas esse versículo 1 aí, eu até entendo que é justamente um ponto de vista, assim, na verdade, uma perspectiva do que a igreja é, né? Ela tem um caráter celestial, ela não sofrerá a condenação que nós sabemos que cairá sobre o mundo, e ela estará nos céus, né? Justamente nesse caráter que diz, né? Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Ou seja, o Senhor vai nos levar daqui. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, assim, os irmãos falando sobre esse verso 19, eu pensei, né, em trazer isso, que até um texto que eu estive a ler, né, sobre esses capítulos, para que a gente entenda, né, justamente isso, que a igreja, nós só ouviremos falar sobre a igreja, a verdadeira, né, a noiva de Cristo mesmo, até o capítulo 3 de Apocalipse, né? Depois desse capítulo aí, o que nós veremos o apóstolo citar lá, são só a cristandade professa, né, que ficará aqui neste mundo. Só até aqui. Só um detalhe aqui nessas questões aqui, é que tudo aqui são visões. Vou voltar aqui no capítulo. Isso aqui são visões, né? Escreve as coisas que tem visto. Por isso que sempre vamos dizer assim, e vi tal coisa, e vi os 4 anos, e vi isso e vi aquilo. Então, aqui nesse momento, o que ele está vendo aqui nesse momento,
a pessoa do Senhor Jesus como um juiz, o Filho do Homem. Por isso que ele fala, e eu, quando vi, como Isaac até apontou logo no início, caiu a seus pés. Na verdade, assim, não tem a questão dessa escrita aqui, não tem mais nada a ver com o Antigo Testamento, mas sim com o que João ele está acompanhando, está vendo. São visões ali, daquele momento ali que João foi pego em espírito, né? Ele foi achado em espírito no dia do Senhor. Então, tudo aqui são visões. Então, João está vendo o Senhor nessa forma, nessa nova forma, porque ele andou com o Senhor aqui, o Senhor era humilde, era manso. Agora ele está vendo o Senhor de uma nova forma. E quando diz assim, e as que são, que ele está vendo, é porque é o tempo dele ainda da igreja. Né? João, ele faz parte da igreja. Ele está vendo também que o Senhor está mostrando o testemunho de cada igreja que vai ser usada como profeticamente, né? Para o testemunho de cada época aqui nesse mundo. Que a igreja vai passar. Então, ele está vendo, João, está vendo também a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, escreve isso ao anjo, não sei o que lá, tal e tal. Então, são tudo visões. E depois, o irmão falou aí, né? E acho que depois destas, quando a igreja sair daqui, hão de acontecer. Então, no capítulo 4, ele começa ainda a apresentação do Senhor e vai começar a relatar o que vai acontecer nesse mundo após a saída da igreja. E João vai estar vendo, vamos dizer assim, né, tudo do alto. Ele foi chamado, capítulo 4, para ver tudo de cima, né? Creio que é uma visão assim, panorâmica e bem detalhada. Então é isso, tudo aqui que está em Apocalipse é questão de visão, não de algo que já foi escrito e ele está relatando. Não são relatos mais de Antigo Testamento, nem das cartas, né? Mas algo que ele está vendo e está agora escrevendo. Só um detalhezinho. É por isso que a gente vai encontrar sempre João nessa mesma fala, né? E vi, aí começa a falar, depois, aí começa a relatar as coisas, né? O que foi que ele viu. Aí a gente vai lá para o... Estou botando aqui qualquer capítulo, né? E depois destas coisas, vi descer do céu, tá vendo aqui? São visões. E assim vai o livro de Apocalipse. Então, vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse tópico aqui e a gente deixa para amanhã, né? A gente seguir aqui as 7 igrejas, certo? Tá dando a lida aqui. O Apocalipse pode ser dividido em 3 partes. As coisas que João viu, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3, e as coisas que serão a seguir, capítulos 4 a 22. 22 é o último capítulo. Os 11 primeiros capítulos são, em grande parte, cronológicos, nos levando desde o dia dos apóstolos pela história da cristandade, capítulo 2 e 3, até os julgamentos finais. Os capítulos 7, 10 e os 13 primeiros versículos do capítulo 11 nos fornecem detalhes entre parênteses. Do capítulo 11, versículo 19, até o final do livro de Apocalipse, temos vários esboços detalhando a história de Israel, a cristandade apóstata, esta terra, o milênio e o estado eterno. É importante entender que os eventos desses capítulos se sobrepõem à história dos capítulos anteriores.
E aos poucos a gente vai se familiarizando, né, com essa questão assim, da leitura, né, entendimento do que cada livro representa. Tem que ficar voltando, voltando, voltando. Para mim foi muito bom aqui de novo ter essas coisas, né? Melhora cada vez mais. Então é isso, irmãos. A gente pode encerrar ou tem mais algum irmão querendo falar algo? Só que me chamou a atenção, Dal, aí é que o irmão nesse livro, né, eu tava olhando aqui, ele inicia o livro dele com fazendo um resumo, né, do livro de Apocalipse, mas no final ele vai trazer também os mesmos assuntos do livro de Apocalipse, né? Aí parece que torna, né, a leitura desse livro de Apocalipse algo precioso para nós, né? Porque é como se fosse um filme, né? Tem alguns filmes, né, que no início traz aquela cena marcante do final, né, do filme. E aí ele dá uma pausa e aí vai começar a contar como tudo aconteceu, né? Aí vai desenvolver. Então parece que o irmão ele, nesse livro ele faz isso. E é interessante, né, que a gente vai vendo as coisas como aconteceram, né, os tratamentos de Deus. E aí quando chega nesse livro de Apocalipse, é, já é algo que a gente já vai ver os tratamentos finais, né, vamos dizer assim, de Deus com, com os seres humanos, né, no pecado, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo também vai mostrar, né, é, todos aqueles santos, né, os salvos, onde vão estar, né, vai ter a passagem do milênio, né, aquele tratamento ainda. E no final, a gente vê que, como o irmão cita aí no livro, né, o estado eterno. Então, é algo bem precioso, né, a gente ler esse livro, porque nos conta, né, o fim de todas as coisas, vamos dizer assim, né? E terminando nós, né, os salvos, né, os santos, em glória, né? Ok. E, É, e também o outro oi, detalhe Jorge, pode falar? principal, né, é o senhor, eu acho que fala isso em Coríntios, que mostra o Senhor tratando todas as coisas na terra, né? Ajustando as coisas que tinham que ajustar, né? Em relação ao pecado, o tratamento com a humanidade. E aí depois ele vai entregar, eu acho que fala lá em Corinto, né? Que ele vai entregar tudo a Deus, né? O reino a Deus. Ele vai resolver tudo que tinha de resolver, né? E aí depois vai entregar o reino do jeito, o, as coisas tudo a Deus como deveria ser, né? Isso é interessante, né? Pronto, eu só vou fazer uma ressalva aqui, né, que João vai relatar, a verdade aqui, no capítulo 4 em diante, é o desfecho das coisas no Antigo Testamento. É o desfecho de tudo, aquelas profecias. É por isso que diz respeito a Israel, a este mundo, ao milênio também, e falar um pouquinho do estado eterno. Mas, ok, a gente continua amanhã. Jorge, pode agradecer? Vamos? Vai ter que tirar a gravação.